Tá, deixa eu te fazer, falando em cenário, então, deixa eu te fazer duas perguntas em uma aqui, então. O que seria um cenário muito bom que faria o Ibovespa atingir novas máximas, quem sabe passar da tua projeção de cento e Uhum. quarenta mil para o fim desse ano? E o que seria um cenário muito ruim? O que poderia dar errado que faria com que a gente voltasse a essas casas que a gente ganhou nessas últimas semanas? Então, um cenário muito bom é a gente começar a falar que a gente fala em inglês, fala Goldilocks, né, que é a caixinha de ouro. É um cenário super positivo em todos os aspectos. Eu acho que um cenário muito bom é o Banco Central não precisar aumentar os juros, de fato, nessa linha de que a atividade está crescendo, mas não tanto para gerar uma pressão inflacionária muito grande. E agora tendo esse alívio do câmbio, preço de commodities baixos e também as expectativas um pouco mais comportadas depois desses discursos mais bem alinhados de todos os membros do Copom, misturado ainda com os juros caindo no mundo inteiro, né? Porque, de novo, a gente está discutindo muito o FED, porque é o banco central mais importante, mas está tendo queda de juros em praticamente todos os países da Europa, na Ásia, enfim, na África, todo lugar que você olha está tendo queda. Então, isso poderia acabar contribuindo para abrir um espaço de queda aqui. Até porque se a gente não corta os juros, o juros ainda é relativamente alto, com esses outros países cortando, o diferencial de juros é tão grande que começa a forçar o câmbio a apreciar e gera um vento favorável, vamos dizer assim, que reduz também o impacto da inflação. E aí, juntando tudo isso, cria-se esse ambiente, vamos dizer assim, onde tudo dá certo. Os juros caem lá fora, aqui não precisa subir, talvez até caia ano que vem. O fluxo continua vindo, tanto estrangeiro quanto local, até porque o fluxo local ele tem dois componentes, né? Historicamente, duas coisas explicam o fluxo dos investidores locais para a Bolsa, para fundo multimercado. O primeiro é a taxa Selic. Quando a taxa Selic é alta, todo mundo sai desses de investimentos, e quando a taxa Selic é baixa, todo mundo quer correr para esses investimentos igual Bolsa, fundo multimercado, enfim, tudo mais. E o segundo fator é a performance passada. Então, assim, quando a performance começa a ficar boa, a bolsa batendo recorde, aí todo mundo quer investir na bolsa, né? Então, acho que esse seria um cenário positivo. Assim, as coisas aqui no cenário internacional caminham para essa continuidade de expectativa de corte de juros cada vez maior, e aqui um cenário onde não precisa cortar os juros por conta, de certa forma, desse contágio do cenário internacional positivo. O cenário mais negativo para a gente é um cenário onde os cortes de juros lá fora sejam baixos, né? O Fed vai muito devagar, aqui a inflação continua subindo, enfim, eu estou errado nessa questão desses três fatores, e que atualmente, como eu falei, tem um ainda que parece que está pressionando a inflação, os outros dois já foram um pouco amenizados, mas, enfim, esses todos os fatores acabam fazendo a inflação continuar subindo, até os próprios diretores do Banco Central falaram isso hoje, né? As projeções para os próximos 12 a 18 meses já estão um pouco acima do teto, então a inflação continua subindo, ele tem que aumentar os juros, e aí o governo, não feliz que o Banco Central está cortando o juros, então eu vou gastar mais, e reforça o problema da inflação, e você entra nessa espiral negativa muito parecida com o que a gente viveu em 2013, 14, 15 ali, todo mundo sabe que aquilo é catastrófico para o nosso mercado. Então esse seria o cenário mais negativo possível, né? Essa falta de sincronia entre a política fiscal e monetária, gerando a gente para essa espiral de dívida e déficit aumentando, e aversão a risco cada vez maior. Então, acho que esses são os dois cenários, um mais Os positivo, os extremos. extremos, né? Eu não falei nada de preço de commodities, porque eu acho que não tem muito como, porque preço de commodities historicamente foi muito importante para o nosso mercado, mas eu diria que hoje assim, é difícil ver alguma coisa que vai fazer o preço de commodities mexer muito para o lado positivo ou negativo. Acho que os preços já estão razoavelmente baixos, está muito mais ou menos dado que o cenário não é um cenário muito favorável para preço de commodities. Mas também isso está bem precificado com o minério abaixo de $100, o petróleo também já um pouco mais fraco, nessa faixa de 70. Então, eu acho que isso não tende a ajudar a nossa bolsa, mas não atrapalha muito mais do que já atrapalhou esse ano.